Autárquicas 2025. De modo a cooperar com este ato eleitoral, a VFM apresenta uma série de entrevistas com os cabeças de lista às câmaras municipais dos 3 concelhos de Lafões. Boa tarde, boa noite, bom dia. Este é um programa muito especial da VFM, da Rádio Vozela, enquanto contributo dado à causa da democracia e, neste caso, às eleições autárquicas 2025. Fazemos estas entrevistas de 1 hora a cada um dos cabeças de lista às câmaras de São Pedro do Sul, de Vozela e de Oliveira de Frades, portanto, percorrendo todo o concelho, toda a área de Lafões de lés a lés, e hoje aqui, naquele lado dos microfones, está o Dr. João Carlos Gralheiro, meus amigos, desde há 50 anos era o Joca, e foi advogado, ou é ainda, está bem reformado, mas ainda é advogado em São Pedro do Sul, é candidato pela CDU, e nós vamos falar... Já te falei antes, não levas a mal que eu te trato por tu, tu me tratas por tu a mim. Conhecemos há 50 anos, andamos na mesma escola há 3 anos e depois fomos para o outro lado na mesma altura. João Carlos, Joca, tu és candidato da CDU, por aquilo que eu andei a investigar e que já te confirmei antes, pela segunda vez à Câmara Municipal. A Assembleia Municipal até me disseste que nem sabes quantas vezes. Portanto, tens no teu sangue, até teu pai, saudoso Dr. Jaime Gralheiro, alguma veia já autárquica. Tu és candidato à Câmara pela segunda vez, a última, salvo erro, foi em 2001, ou lá, coisa que o valha. E porquê é que tu te candidatas? Tu tens uma vida que podes fazer, sei lá, passear, dar umas voltas, andar pelos baldios, que é um sonho teu enquanto advogado. Podias andar, vamos lá, sem nenhumas preocupações, metes-te nestas andanças, porquê? Muito boa tarde. E obrigado por teres vindo. Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite aos ouvintes. Isso é porque nós emitimos para todo lado. Exatamente. E também à Rádio Vozela e ao Carlos. Porquê é que é um candidato? Candidato principalmente por uma questão, por São Pedro do Sul e por São Pedrense. Portanto, é a circunstância de acreditar que posso dar um contributo para que São Pedro do Sul almeje atingir o estatuto que teve em tempos do primeiro Conselho de São Pedro do Sul e, portanto, para que os são pedrenses possam ter uma vida melhor, e acreditando que isso é possível e acreditando que as minhas próprias idiosincrasias e a minha maneira de estar na vida poderá permitir alcançar esses objetivos, eu aceitei o repto que me foi lançado pelo meu partido, pelo Partido Comunista Português, no sentido de encabeçar a lista da CDU para a Câmara Municipal para as eleições autárquicas deste ano de 25. Então, o essencial é isto, ciso e conciso. Bem, portanto, és um São Pedrense de gema, e entende-se que queres colocar novamente São Pedro no primeiro pelotão, diria, dos concelhos de Lafões. Portanto, tu pensas que São Pedro perdeu essa categoria, perdeu esse elan, andou para trás? Não diria que andou para trás. Eu também não me atrevo a esse... O Vozela e Oliveira Frades é que andaram para a frente. Andaram mais? Andaram para a frente. E São Pedro do Sul, vamos lá, São Pedro do Sul começa a perder, na minha modesta opinião, começa a perder este protagonismo com uma circunstância muito simples. Embora a Via Rápida, hoje a autoestrada, Via Rápida, Aveiro-Vila Formoso, a ideia tenha nascido em São Pedro do Sul, a sua concretização foi muito longe de São Pedro do Sul, sem acesso algum a esta via estruturante. Perdeu o comboio, mas isto perdeu também Vozela e perdeu também a Oliveira de Frades. Portanto, mas a A25, a IP5, é uma via estruturante e São Pedro do Sul perdeu o comboio, entre aspas, perdeu a via,
o acesso à via. E isso veio trazer dificuldades agravadas. Portanto, Vozela e Oliveira Frades, aproveitando a circunstância de estar mais próximo da A25, do IP5 e agora da A25, permitiu-lhes a criação designadamente de zonas industriais muito fortes que São Pedro do Sul não tem. Para lá ver o seguinte, também quero que fique quero esclarecer aqui para que não haja dúvida aos ouvintes, designadamente aos são pedrenses. Eu não viso, não tenho, a minha ideia de levar São Pedro do Sul outra vez a primeiro Conselho de Lafões não é calcando Vozela e Oliveira de Frades. Nós somos, na estrutura política administrativa em que estamos inseridos, a região de Dom Lafões, nós somos a panela de barro. A panela de bronze é a região do Dão. Em termos de população, em termos de produto... Queria dizer que é mais panela de ouro, então, nesse caso. Pronto, basta ser de bronze que parte... E nós de barro. Basta ser de bronze porque uma panela de bronze e uma panela de barro se bate uma na outra, não é de bronze que parte. E, portanto, tem que haver uma estratégia de intervenção comum destes três concelhos. Tem que haver um discurso. Estás a apelar um intermunicipalismo no intermunicipalismo da região de Dão Lafões. Portanto, tem que haver uma coincidência de opiniões, tem que haver uma estratégia conjunta de São Pedro, Vozela e Oliveira de Frades para coisas tão simples quanto isto. Tão simples quanto isto. A requalificação da Estrada Nacional 16 é fundamental conseguirmos recolocar a Estrada Nacional como via central de ligação entre Oliveira, Vozela e São Pedro Sul e Viseu. Vamos então... Mas deixa-me, desculpa, deixa-me outro depois elemento... vou voltar atrás, mas deixa. Peço desculpa. Outro elemento que eu considero importante é o problema das acessibilidades, que isto é competência específica da Câmara, as acessibilidades. Outra questão fundamental, para além da requalificação, é o metro de superfície entre Vozela, Oliveira de Frades e Viseu, porque Viseu, infelizmente, ainda é a única cidade com poder sem comboio. E, portanto, Viseu, mais tarde ou mais cedo, vai ter a linha de comboio Aveiro-Vila Formoso. Ou também a ligação à linha da Beira Alta. Pois, com a ligação, naturalmente, Aveiro até Santa Comba, Aveiro até Mangual. Portanto, vai ter essa linha. E nós precisamos, como do pão para a boca, de ligações pois, que permitam a acessibilidade de Vozela, Oliveira de Frades e São Pedro do Sul a esta linha, e isso poderá ser através do metro de superfície. Estás a ter uma visão realista, não és daqueles que acredita que se vier um comboio de alta velocidade vai parar em São Pedro do Sul. Não. Não tem espaço para vir de Aveiro e ganhar velocidade. Não. Tu pensas que, como eu penso, que Aveiro, estação própria é Viseu, não? Será Aveiro, Viseu e depois, quiçá, Vila Formoso. Tu estás-me a deixar aqui duas ideias. Uma, vamos voltar ao A25. São Pedro do Sul perdeu porque passou ao lado, passou ali para o lado de Vasconha. Como é que tu estás a pensar propor, nomeadamente às entidades governamentais, ou àquilo que chama o poder central, uma ligação a São Pedro? Alguma variante de São Pedro, Termas lá acima, ou como? Não sei. Já tens algum eixo territorial para chegar lá? Estou a ver o A25 a vir cá para baixo. São Pedro tem que ir à procura do A25. Eu sou advogado, não sou engenheiro civil. Tenho uma perspectiva, tenho uma ideia de uma coisa. Ora, a concretização dessa ideia é para os técnicos. Mas tu és candidato a Presidente de Câmara, tens de ter ideias concretas. Eu quero isto. Eu não é eu, João Carlos Gralheiro, nós, CDU, entendemos fundamental. Temos a A24 que faz a ligação de Chaves... E que toca São Pedro. Sim, toca São Pedro. E temos a A25. E, portanto, o trânsito que vem de Chaves e que queira ir para Aveiro vai ter que ir a Viseu. E nós podíamos fazer uma boa ligação em via rápida. Portanto, bem, não estou a pensar aqui em fazer um trajeto de autoestrada. Em via rápida, a ligar a A24. Alguns, por exemplo, Pindelo dos Milagres. A A25, alguns, aqui nos concelhos de Vozela,
Ou tens que sempre passar, não podes ligar ao 25 só em território de São Pedro. Não, tem que pedir autorização. Por isso mesmo é que a intermunicipalidade da região de Lafões é fundamental. Porque esta mais-valia que uma ligação da A24 ou A25 possa trazer a São Pedro Sul, também terá que trazer a Vouzela, também terá que trazer a Oliveira de Frades. E por isso mesmo terá que ser destas mais-valias concertadas que tem que haver a projeção desta ideia, a concretização desta ideia. Deste também uma ideia que eu, quando estavas a dar essa sugestão, que é o metro de superfície entre Aquilafões e Viseu. Eu lembrei-me do metro de superfície que já começou a circular, que é o de Coimbra-Lausanne, já está a título experimental na cidade, não sei onde, entre que lados, mas sei que está experimental na cidade. É essa ideia que tu tens enquanto proponente do metro de superfície para Viseu, até para ligarmos ao futuro comboio, é essa ideia do metro de superfície rodoviário? Novamente, eu sou advogado, serei candidato à concretização depois. Se Coimbra utiliza o Metrobus, portanto é um autocarro que vai fazer as ligações, neste momento parece-me que é da portagem até ao Val de não sei de onde, portanto é dentro da cidade. É dentro da cidade. Se financeiramente for mais barato e responder às necessidades, será o Metrobus. Agora, se for o Metrobus, é um Metrobus elétrico. Estás a pensar no ambiente já. Isso é uma vertente tua. É uma vertente de quem tiver 2 dedos de teste de informação. Deverá ser um pressuposto de todos os agentes políticos. Quem não tiver esse pressuposto, quem não olhar para o ambiente como uma coisa fundamental hoje, pode estar certo que os seus netos, os seus bisnetos, irão passar muito mal. Irão passar muito mal. Estás a falar então naquela vertente que toda a gente deve desejar, há bocado utilizaste a palavra almejar, e almejar é desejar, que é a sustentabilidade. Está sempre a olhar também para isso? Claro. É a premissa de toda a viabilidade da sustentabilidade, a viabilidade e a sustentabilidade, a viabilidade financeira e a sustentabilidade económica e ecológica são fundamentais para qualquer projeto. Pronto, já havia 2 ideias tuas, tem a ver, com as acessibilidades. Também tens aqui esta ideia da 16, criar uma zona de uma via de comunicação interna entre os 3 concelhos com dignidade, porque aqui temos até uma polémica que tem vindo muito em São Pedro, que é fazer uma retificação entre as Termas e aqui Vouzela, e ainda lá não chegaram. Mas isso é uma análise. Eu não queria ser ofensivo. Como é que deixa-me ver se eu consigo? É míope. É míope. É olhar só para o umbigo. É olhar para o umbigo. Pronto, correto. É olhar para o umbigo. É demasiadamente pequenino. É demasiadamente pequenino. É pegar 4 quilómetros, tirar curvas de 4 quilómetros. E o resto? E nem isso fazem. Nem isso conseguiu, infelizmente. E o resto? Pois. E o resto? Nós estamos a ver a Câmara de Viseu a fazer o acrescento da Nacional 16. Já em perfil de duplo. Sim, mas estão a fazer a ligação da cidade para o lado de Mangual. Mas não para estão cá a fazer não. Também para o lado de Mendiosa, não? Para cá não, porque cá está a panela de bronze. Nós estamos à espera de Viseu, vamos morrer todos, porque lá não vem nenhuma. Não vem nenhuma. Vou tirar uma palavra que não gosto. Não vem nenhuma esmola para este lado. Sim, não vem. Quer dizer, portanto, terá que ser Lafões, terão que ser as câmaras de São Pedro, Vouzela, Oliveira de Frades, a pegar nisto. Não é a Câmara de São Pedro Sul ir para Lisboa, lutar, pedir, reivindicar. Não, terá que ser a região de Lafões a pedir, reivindicar isso. Tu és então crítico daquilo que se chama a Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões. Não vou lá ver o seguinte. Eu posso completar. És crítico na medida em que entendes que Lafões não está bem apreciado lá dentro do esquema. É aquilo que me parece, que eu não estou nas reuniões, mas aquilo que me parece, aquilo que a gente vê cá de fora, a percepção, que é uma palavra muito querida, a percepção que nós temos é de que a estrutura
o poder está na região do Dão. E Lafões tem umas migalhas, que é para dizer que tem. E, portanto, isto, desculpem, mas não me parece correto. Não me parece correto. Ora bem, vamos, como nós já passaram quase 15 minutos e já falámos aqui de meio de ideias estruturais, foste tu até que utilizaste essa expressão, investimentos estruturantes, nomeadamente do A25. Quais são as linhas de força do programa? Tu estás a candidatar a Presidente da Câmara para um mandato de 4 anos, 2025-2029, portanto, fazendo contas muito por alto. O que é que a CDU, há bocado disseste, não me fales em João Carlos Galheiro, que eu vejo o coletivo, vejo a CDU e nós decidimos em conjunto. Portanto, o que é que a CDU quer para o Conselho de São Pedro do Sul? Podemos dizer, resumidamente, que nós pegamos numa trilogia que entendemos fundamental em São Pedro do Sul, que são os rios, que são as serras e que é as termas. E entendemos que é esta trilogia o nosso valor acrescentado no mercado. E, portanto, temos que valorizar em termos tais que permitam acessibilidades, que permita a construção, que permita a instalação. Nós precisamos de pessoas. As pessoas são o sangue, são a célula que faz mover toda a estrutura económica. E para isso é preciso que São Pedro do Sul possa oferecer aos cidadãos portugueses, que não é só e aos cidadãos de todo o mundo, porque se há coisa que eu acho que se deve valorizar é a capacidade atrativa de São Pedro do Sul para trazer os imigrantes com o I, e não só os imigrantes com o I, como os migrantes, os nómadas digitais, trazê-los para São Pedro do Sul, porque, de facto, São Pedro do Sul tem esta trilogia, tem rios. Para isso é preciso manter, promover, desenvolver a despoluição dos rios. É preciso criar centros interpretativos das nossas serras. É preciso manter e criar percursos pedonais. Relativamente às termas, nós temos uma ideia que achamos que é importante em termos de fixação de jovens, fundamentalmente, que é a criação de uma estrutura de ensino superior na área da fisioterapia. Há quem já havia algumas indicações que há uma estrutura de ensino superior ligada ao Instituto Politécnico de Viseu que está programada para vir para São Pedro, que é ligada ao turismo, salvo erro. Eu estou a falar muito, é uma outra coisa nova. Numa coisa completamente diferente. Portanto, não é, e num ponto mais alto. Não é pegar nos alunos do Instituto Politécnico de Viseu, de um curso XPTO, a fazerem umas aulas a São Pedro do Sul. Não é ter em São Pedro do Sul uma secção, um departamento de fisioterapia. Na perspectiva de recuperação termal ou alargada depois? Não, se nós conseguíssemos transformar as termas de São Pedro do Sul no Alcoitão do Norte, era ouro sobre azul, como centro de referência de tratamentos de recuperação de pessoas que, por motivos vários, necessitam de recuperação na fisioterapia. Eu acho que é perfeitamente possível. Eu, felizmente, fui beneficiado já por algumas vezes das competências da fisioterapia das termas de São Pedro do Sul. Já tiveste alguns problemas ligados à fisioterapia, portanto, aos membros superiores ou inferiores ou qualquer outra coisa? O que mexe aqui com a estrutura dos ossos e dos músculos e da... Já foste lá tratado? Sim. És um jovem, andas a fazer estes tratamentos? Pronto, já lá fui tratado. E com grandes, com profissionais de elevadíssima competência técnica, de entrega. E, portanto, eu quando nós vimos aquele exército apto para fazer coisas bonitas... Quer dar a vertente académica oficializada. Exatamente. Porque isto não só vem trazer para as termas
uma vertente de investigação científica, uma vertente que traz a divulgação e depois vem trazer, vem apelar, vem chamar, vem cativar profissionais e depois as pessoas que necessitam também dos tratamentos. Porque a vertente do termalismo propriamente dito, essa aí penso que não é necessário, é manter as coisas, não estragar o que está feito. Não és crítico daquilo que tem sido feito, nomeadamente via termalistura. Não, calminha. Não, a manter a Termalistur com capitais municipais, nada de privatizações, nada disso. Promover... Portanto, a estrutura que está, a estrutura organizativa, para ti satisfaz-te. Vamos ver o seguinte, eu não estou na estrutura, eu não estou lá dentro. Aliás, se o São Pedrenses me derem o seu voto e eu for eleito Presidente da Câmara, eu já o disse e repito aqui, o primeiro ato, depois de tomar posse como Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, será, a nível do município, de convocar todos os chefes de departamento, chefes de secção, diretores de serviço, para que quero saber o organigrama, quero conhecer o organigrama, quero conhecer todos e cada um dos trabalhadores daquela empresa, Câmara Municipal. Quero saber as condições de trabalho de cada um, para que a cada posto de trabalho efetivo corresponda um contrato permanente de trabalho, o mesmo na Termalistur. É fundamental que os trabalhadores se sintam valorizados, porque quer os trabalhadores da Câmara, quer os trabalhadores da Termalistur, se não se sentirem valorizados, é escusado que a gente não vai a lado nenhum. Eles têm que sentir a camisola como sendo a deles. João Carlos, eu tenho uma ideia, e tu deves ter a mesma ideia que eu, é que uma boa parte, não digo se é grande, se é pequena, se é ínfima, se é maior, uma parte dos trabalhadores da Termalistur são a contrato. Eu, pelo menos, eu tenho essa ideia na atualidade, e é isso que tu queres mexer. É nisso que eu quero mexer. Era aí, eu estava a tentar perceber o teu raciocínio para chegar aí. Exatamente isso que eu quero mexer. Eu quero saber quais são as condições de trabalho do Manel, do Joaquim, do António, da Maria, da Teresa. Quero saber as condições de trabalho. Este trabalhador trabalha todo o ano, está com contrato a termo, não passa a efetivo. E depois, com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores, discutir quer não só carreiras contributivas, como a própria valorização da carreira. Dentro obviamente, cumprindo a lei... Tu tens que seguir, há uma lei... Cumprindo a lei... Há uma lei que enquadra, que é uma lei nacional. Cumprindo a lei, eu disse... Mas agora, como jurista, e já falo como jurista... Sobre uma lei, um jurista consegue interpretá-la da forma que represente melhor os interesses que ele quer defender. Quer dizer que é por isso que existem os advogados, para dar a volta à lei. Não é para dar a volta, é para interpretar a lei. Para interpretar, o meu pai dizia assim, eu cada vez que leio um artigo, eu leio-o de acordo com os interesses do meu cliente. E interpreto-a de acordo com os interesses do meu cliente. E essa é a função dos advogados. E, portanto, a função do jurista é esta também, é pegar, saber quais são os interesses que nós estamos aqui em causa. Os interesses estratégicos. É valorizar os trabalhadores, é dar-lhes dignidade. Então vamos interpretar esta lei, porque as câmaras da CDU têm políticas laborais que conseguem... E conseguem ir além, nomeadamente em mais-valias salariais, indo para além daquilo que é a lei de enquadramento geral? Corretamente, exatamente. Então, portanto, estás a dizer que se fores eleito para Presidente de Câmara, a Câmara não ganha só um autarca, ganha também um bom jurista. Não, eu sou um bom jurista, eu digo, ganha um autarca e ganha alguém que passou a vida toda a pensar sobre o mundo do direito. E a dar voltas às leis. E sobre o mundo do direito. Olha, João Carlos, portanto, já falaste nesta trilogia, incidimos muito sobre as termas, mas eu quando olho para São Pedro, eu olho como cidadão de Lafões, e olho para São Pedro também com a vertente de serra, e olho para a Pena, olho para aquelas magníficas, em termos de paisagem, freguesias como Covas do Rio, como até Manhoce, como, sei lá, tantas outras. Essas freguesias, enfim, têm o apoio que têm, mas provavelmente podiam ter mais, também não estão na tua onda de preocupações? Ou achas que, coitados, estão lá tão isolados, continuam assim?
Não, Como é que tu queres dar a volta a essa situação? Olha, há questões de substância e há questões de forma. Quanto às questões de forma, aquilo que a CDU entende é que as reuniões, designadamente o órgão Câmara Municipal, devem ser descentralizadas. Portanto, o edifício da Câmara está ali muito bem, mas nós temos que estar próximo das povoações. E estar próximo das povoações é fazer reuniões em Manhoce, é fazer reuniões em Covas do Rio, é Pindelo dos Milagres. em Pindelo dos Milagres, é fazer as reuniões Sorraso, todo lado. Pronto. em todas as Que é freguesias. para não haver cá discriminações e que a gente não falou das freguesias. Temos esta questão meramente de forma. Quanto à questão, mas deixa-me falar sobre... Desculpa, isto não é uma questão meramente formal, só de centralizar. É... Por exemplo, o que eu estou a dizer, vamos à questão de substância. Pronto, está bem. Me interrompeste. Vamos à questão de substância. Quanto à questão de substância, as políticas devem ser a delegação de poderes nas autarquias, nas freguesias, com os envelopes financeiros. Não é só ora vocês passam a tratar disto, não passam a tratar disto. Isto está aqui um envelope financeiro que garante que vocês possam fazer isto. Não tens medo de perder poder? Não. O problema é o seguinte. Uma empresa, o gerente de uma empresa, o administrador, o CEO de uma empresa que pensa que sozinho faz a empresa, vai parar ao hospital psiquiátrico e a empresa abre falência. Portanto, no diálogo, é percebendo todas as relações e os agentes dessas relações que se consegue promover o bem-estar coletivo. É percebendo quais são, o que é que a povoação de Manhoce, o que é a povoação de Covas do Rio, quais são as reivindicações dela, é o problema da água, é o problema do cemitério, é o problema das acessibilidades, é percebendo isto e depois, em face disto, mobilizar a própria população. Por falar em mobilizar, que é uma palavra muito bonita, nós tivemos o centro de saúde, os serviços de urgências, não é o centro de saúde, peço desculpa, os serviços de urgências que fecharam várias vezes. E houve um abaixo-assinado e depois houve um buzinão. São Pedro Bozão de Oliveira. Depois desse, é preciso que neste caso, os são pedrenses, mas os ouvintes da Rádio Rosela saibam disto. Depois deste buzinão, o serviço de urgências nunca mais fecharam. Queres tirar partido político ou partidário dessa situação? Não, eu sei que o PC teve um bocado na frente dessas manifestações. Desculpa, Carlinhos, desculpa lá. Mobilização das pessoas, foram as pessoas. Obviamente que o PCP e a CDU estiveram lá, mas que foram as pessoas. Foram os lafonenses, foram as pessoas de Oliveira de Frades, de Bouzela e de São Pedro do Sul, que se movimentaram, vieram a beira de fazer isto. Foram as pessoas que conseguiram isto. Dando voz àquilo que estás a dizer, não te sentes arrependido também teres andado nessas manifestações? Não, antes pelo contrário. Sinto bastante orgulhoso. Agora, quando vês aquilo aberto, dizes-me assim, está aqui um bocado de mim. Quer dizer, está um bocado de nós. Está um bocado de nós. Esse mim e nós, você utiliza muito, vocês, está dentro do PC, aquela ideia do conjunto, do grupo, para tomar decisões, é essa vertente ou é mesmo aquilo que tu sentes? É uma questão filosófica. Eu não sou eu sem o outro. Eu, se estiver sozinho no mundo, não sou nada. Eu existo porque existe o outro. E é na minha relação com o outro que eu me afirmo. É percebendo o outro que eu me afirmo. E o outro a mesma coisa, é percebendo-me a mim que se afirma. Portanto, há uma interligação entre todos. Obviamente. O nós é mais importante do que o eu. Portanto, estamos a falar do interior, porque há o interior dentro dos interiores. A cidade de São Pedro é o centro, mas depois tem os interiorzinhos. Eu falei há bocado de Cobras do Rio, Deilão, Bordozedo, tantas outras terras que eu conheço que estão quase já lá para os fins do mundo, aqui para Arouca. Essas terras que papel queres que elas tenham? Ainda falaste há um bocado nas águas. Como é que está o panorama de abastecimento de água e saneamento no Conselho de Candidatas? Tens a noção, em balanço, de como é que estamos? Como é que estamos? Não, como é que está São Pedro Sul? Diria que em termos de saneamento ainda há muito trabalho a fazer. Relativamente à água, há uma questão que hoje está na ordem do dia, penso eu, que é o problema da ligação às águas de Paiva, não? Às águas de Paiva. Apoias, não apoias? Não apoio. Definitivamente não apoio. Porquê? Isso é só uma ligação em alta, não é ligação em baixo. Portanto, é uma ligação a uma fonte. Não, porque
o que é público é de todos. O que é público é passível de ser fiscalizado por todos. O que é privado passa a ser só de alguns e deixa de ser fiscalizado por todos. Portanto, as águas de Paiva não são públicas, é uma empresa É uma privada. empresa privada. Privada, tudo cor, é mesmo privada. É uma empresa privada. Uma empresa privada. E tu olhas de Não lado, é cigarro. olhas de lado para a empresa privada enquanto empresa privada, ou neste caso das águas, ou é a tua filosofia que és um bocado contra as empresas? Não sou contra as empresas. Calminha, não sou contra as empresas. O problema todo é que temos um serviço. A água é um bem essencial. A água não é um negócio. A água é um bem essencial. Mas se ela não chegar em alta a São Pedro do Sul, se não houver uma origem... Nós temos... Os carros de caminhões dos bombeiros abastecemos das terras. Nós temos 2 rios. Temos o Rio Vogo e temos o Rio Sul. Depois temos várias linhas de troço, Teixeira. Temos várias linhas de água. Portanto, achas que aí podemos pode São Pedro do Sul ir buscar? E depois, vamos lá ver o seguinte, depois temos todas as águas nativas que estão na serra, que estão para lá. Portanto, é uma questão de se trabalhar no sentido de se ir buscar estas águas. Portanto, não vês como dispensável ir buscar ao Douro e ao Paiva. Então nós temos 2 rios, Caneco. Nós temos 2 rios. Temos a barragem de Ribeiradio. Vamos lá ver o seguinte, porque é que as conversas são só entre nós e, portanto... Não, isto é para ir para o público. Sim, mas são entre nós no sentido de não estão cá os outros candidatos. Não estão cá os outros candidatos. Mas depois eu ponho essa questão. Porque seria interessante saber quem é que vai pagar esta ligação, o tubinho, para ligar... São os quilómetros. São os quilómetros. Quem é que o vai pagar? E que custa... É a empresa que o fornece que o concede de borla. E quais são os custos que isso significa? Nós temos experiência, o país sabe que nos concelhos onde as águas foram privatizadas, o custo da água disparou. E, portanto, as pessoas já têm mais mês que salário. E para terem um bem essencial, que não podem viver sem ele. Não é o seguinte, eu não posso dizer assim, hoje não como bacalhau, não como bife, porque vou comer apenas aqui frango, mas tenho comida. Ora, a água não. Água para cozinhar. A água não, eu tenho que beber água todos os dias. E ter água para cozinhar. E para me lavar, para cozinhar, para tudo. Para regar, para tudo. E, portanto, se vamos colocar um custo acrescido, que é o acesso à água, às pessoas que já têm mais mês que salário, aí não é bonito. Tu queres dizer a nível nacional, porque isto aplica-se a São Pedro e a todo lado, é que os salários em Portugal são extremamente baixos. É isso que tu queres dizer. Claro. Não há um ajustamento entre a função, já não digo entre as necessidades, mas entre a função e o vencimento. Não há dignidade. Não há dignidade. O salário, hoje, ser-se trabalhador... Por que motivo é que os portugueses emigram de Portugal para outros países? É porque os salários que vencem em Portugal são baixos. E não é por causa do clima, nem do... Não, exatamente, não é por causa do clima. Esmagam, não há mês a mais do que o salário, e as pessoas, os custos da habitação, os custos da saúde, os custos da educação. Vamos lá ver o seguinte, este ano foi o ano com menos entradas no ensino superior. Isto é uma vergonha. Na primeira e na segunda fase. É uma vergonha, Carlos. Isto é uma vergonha. Um país que quer crescer, quando não dá aos seus jovens possibilidade de formação, é uma vergonha. É um país que não merece os jovens que tem. E esses jovens, coitados, têm que ir embora por causa disso. Meu caro João Carlos, vamos agora pegar nessa... Eu vou buscando nas tuas ideias a fonte para aquilo que eu queria falar contigo. Falando nisso, nos baixos salários, e há bocado até disseste, a talho de foice, que Vozela e Oliveira levaram a palma a São Pedro em termos de zonas industriais. E zona industrial e indústria e empresa são fontes para o emprego e, por sua vez, são fontes para uma melhor economia. Como é que tu estás a pensar colmatar essa falha, quanto mais não seja para equilibrar os pratos da balança das empresas em São Pedro? Portanto, tendo em conta que há as termas, há agora uma zona industrial
São Berro e Pindelo, Pindelo. há aquela do Alto de Barro, e não sei se haverá mais alguma. Não há, só estas duas. Agora diz-me lá mais ou menos o que é que a CDU propõe para que São Pedro do Sul tenha mais mundo empresarial. Primeiro, vamos começar talvez pela zona do Alto Barro. A zona do Alto Barro tem lotes que estão sem estarem ocupados. Estão na especulação imobiliária. O que é que tu queres dizer com isso? Foram cedidos pela Câmara? A Câmara vendeu-os a particulares e esses particulares, por simplesmente, ou não fizeram lá nada ou o que fizeram, fecharam. Estão lá. E há empresas que querem crescer, que necessitam de crescer e que não podem crescer, não podem ir além dos limites dos seus lotes, porque os proprietários dos lotes vizinhos os colocam na especulação imobiliária. E o jurista olha para isso não só como cidadão de São Pedro, como uma espécie de afronta a quem quer investir, ou estás a ver isso como especulação imobiliária pura? Especulação imobiliária pura. E a Câmara não tem instrumentos para isso? Quando faz um contrato para ceder de um terreno, não lhe dá um certo prazo? Devia. E não faz isso? Devia. Obviamente que parece que não terá havido ao tempo, e nil ao tempo não terá havido o devido esse cuidado. Mas hoje temos esta realidade. E perante esta realidade, a Câmara o que deve é negociar com estes proprietários no sentido de reaver esses lotes e pôr novamente no mercado. No mercado novamente. E numa perspectiva, obviamente, numa primeira fase negocial e numa segunda fase, se necessário for, através dos mecanismos que a lei, obviamente, dentro do regime democrático do Estado de Direito, tem que obedecer à lei ou ao Estado. Pergunto então, essa é uma ideia tua que quando tomares posse, se fores eleito Presidente de Câmara, vais olhar para esse painel da zona industrial, do Alto Barro, não sei se é de Pindelo. Pindelo ainda está numa fase muito embrionária. Mas vais olhar já para isso, vais fazer uma análise lote a lote, chamas Monelo, o João, ou... Vamos aqui negociar, o senhor não faz aqui o investimento, quanto é que quer pelo seu lote? Não estás a pensar reavê-lo pelo preço que ele pagou? Obviamente que se quem o comprou me quiser vender pelo preço que o comprou, eu não vou ser eu que vou dizer não senhor, eu quero dar mais dinheiro, obviamente, mas é um processo negocial. É um processo negocial que pode terminar através de uma expropriação. Mas desculpa lá, quem comprou, que era com a intenção de fazer qualquer coisa, uma fábrica, um armazém, e não fez nada, não devia ser penalizado por essa inércia? Lá é o seguinte, tinha que estar isso nos contratos. E tu temos que não esteja. Haveriam os contratos ter previsto aquilo que se chama o direito de reversão, isto é, se não fizeres o investimento durante X anos, isto volta para cá e eu pago-te apenas aquilo que tu me deste. Mas, ao que parece, vamos ficar por aqui. Não conheces nada disso? Não interessa. Pronto, não interessa entrar. Tu não queres não tu já deves ter olhado para isso como jurista e não queres meter-te nessa... Não interessa. Não terão sido cautelados. Mas é essa ideia para as zonas do Alto Barro. E será que esses lotes que estás a pensar depois reaver para a Câmara chegam para ampliar uma zona para ser forte? Ou é preciso olhar mais largo e mais além? Provavelmente farei minhas as tuas palavras da segunda parte. É preciso olhar mais além. É preciso olhar mais além e, novamente, aqui acho que a intermunicipalidade da região de Lafões é importante para podermos ser complementares as zonas industriais umas das outras e não concorrenciais. Acho que esta complementariedade é fundamental porque tem a ver com o território, saber se existe no Conselho de São Pedro do Sul território disponível para poder ser alocado a esta função e havendo território que possa ser disponível para ser alocado a esta função, então ver quais são as empresas que se criando em São Pedro do Sul podem ser complementares àquelas que já estão em fora. Enquanto Presidente de Câmara, se fores eleito, podes limitar o uso a fazer deste terreno ou o tipo de indústria ou o tipo de empresa que queres? Não achas que é, que é demais? Não é que é imiscuir-te demais na iniciativa empresarial e na iniciativa privada e na iniciativa própria? Lá é o seguinte, os princípios são estes e se os empresários quiserem fazer outras coisas, obviamente que se eles comprarem o lote fazem lá o que quiserem.
Os princípios Portanto, são estes. não vedas a nenhum, Obviamente. a nenhum tipo de empresa, Não. perdão, a nenhum tipo de Não, para lá ver produto. não vedas, para lá ver o seguinte, se me aparecesse aqui uma indústria para fazer armamento, eu não sei se não faria tudo para que não se instalasse. Na tua perspectiva pacifista, ou achas mesmo que não é preciso mais armamento? Eu dei uma entrevista a um jornal e termino essa entrevista dizendo isto. Faço minhas as palavras que diz. A paz, primeira palavra, a paz, a liberdade e a democracia são valores fundamentais que guiarão a minha ação. A paz. Logo, Que eu saiba... Armamento, Nicolas, nada. Que eu saiba, nunca... Eu que fiz a guerra, e eu que fiz a tropa, fiz guerra, não, felizmente não fiz, mas fiz a tropa. Foste militar? Fui militar. Oficial. Aonde? Em Mafra? Não sou mafioso. Eu como era licenciado, fiz o curso especial de oficiais milicianos. Portanto, eu entrei já como cadete em Tavira. Em Tavira. E, portanto, depois fiz a especialidade em Sacabém. Eu fui lá em Tavira, mas como sargento miliciano. E depois acabei, fiz o serviço no Serviço de Justiça. Ai, não andaste lá sem aqueles 2 anos, nem nada. Não, quer dizer... Andaste lá a passear uma espingarda, uns musitos. Tive de dar uns tiros, e aquela coisa que a gente tem que fazer. Bom, mas uma G3 não faz paz. Uma G3 mata. Faz guerra. Mata. Também é defensiva. Mete, entre aspas, um bocado de respeito ao outro, infelizmente. Vamos lá ver o seguinte. Uma unidade industrial é um alvo militar. Uma unidade industrial produzir armamento. E nós temos hoje, infelizmente, experiências. Nós hoje na Europa temos experiências que nos dizem isto. Fábricas de armamento estão a ser destruídas. Eu sei, por exemplo, desde a Ucrânia a destruir na Rússia e vice-versa. Temos exemplos desses e, portanto, e o mundo está-se a tornar cada vez mais perigoso. E o mundo está-se a tornar cada vez mais perigoso. Temos. E por isso mesmo, tudo quanto... Temos até que essa perigosidade chegue a São Pedro. Chega às nossas casas, chega às nossas terras. Seguinte, não é chegar a São Pedro do Sul. Temo que se não houver bom senso, se não houver pessoas adultas na sala, que os chihuahuas que andam para aí a ladrar, possam um dia chatear um urso e depois é uma chatice. Eu sei que ter um tema que também dava para estarmos aqui, mas eu queria ir para outros. E sabes que por estes dias em que estamos a gravar estas entrevistas aos candidatos a autárquicas, presidentes de Câmara e cada um dos conselhos, comemorou-se o Dia Internacional da Democracia. E falaste agora na paz, democracia. Não sei se nessa tua última... pronto, eu tenho aqui já o jornal que vi onde saiu isso. Nessa tua última intervenção, não associaste o desenvolvimento. Portanto, qual é o que tu pensas em desenvolvimento, além daquilo que já falámos, das termas e das indústrias, nomeadamente do Alto Barro, a de Pindela que está a andar? Não sei se já estão todos vendidos os lotes ou não. Não estarão, mas são lotes muito pequeninos. Uma unidade industrial aqui de Oliveira de Vozela, pronto, toda a gente sabe qual é, mas eu não vou dizer qual é, porque não estou aqui para fazer publicidade. Toda a zona industrial de Pinda dos Milagres estaria para fazer lá um barracãozito dela. É assim uma coisa pequena. É pequena. Não sei, pequena. Portanto, eu estou a falar sem conhecimento de causa, só por aquilo que eu percebo e que vou lendo. Até seria um processo interessante, tem a ver com os baldios, e não vou estar aqui a discutir, saber se ser muito jurista e advogado baldios. Saber se o regime florestal está em vigor. Eu entendo que não há já regime florestal em Portugal, já foi revogado. Expressem tacitamente. Portanto, já estás a dizer que se pode construir empresas em... Não se pode construir. É diferente. O que eu estou a dizer é que o Estado, leia-se o ICNF, eu digo, afirmo, escrevi, portanto já está escrito. Eu tenho os teus livros. Digo que o ICNF não tem já poder para mandar nos nossos baldios. São as comunidades locais. E se as comunidades locais entenderem que naqueles seus baldios se deve instalar uma unidade industrial, por exemplo... É possível? Segundo a lei dos baldios, a lei dos maninhos, é possível fazer isso?
Está previsto expressamente. Não era só aquela apacentação e outras... Não. Isso são os métodos tradicionais. O que está previsto também é a alienação do baldio para expansão urbana ou industrial. Está mesmo? Está lá previsto. Pronto. Eu estava a ver só aquela ideia medieval dos baldios e oitocentistas. Portanto, João Carlos, temos aqui mais algumas ideias. Falamos já da água. Deixa-me dizer, peço desculpa. Não. Sobre desenvolvimento, outra questão que é importante, que é a questão da alteração do PDM. Também falas nisto aqui numa entrevista, sim, que a revisão do PDM. A revisão do PDM. Entendo que é... Mas já tens alguns pontos onde entendes que o PDM não se adequa às necessidades? Ou é uma visão, iria dizer, abstrata? É uma questão... Nesta fase do campeonato estamos ainda numa visão abstrata. Eu acho que se deve levar a discussão do PDM às comunidades. Deverá haver reuniões... Porque as pessoas têm que perceber que o PDM vai dizer amanhã onde é que se pode construir. Quer dizer, um terreno que o Sr. Joaquim, lá na aldeia, pensa amanhã para um filho para construir uma casa, pode dizer, acabou, não constrói aqui nada. E, portanto, é necessário as pessoas terem esta perspectiva, saberem, intervirem nestas discussões para que o PDM, que venha a ser aprovado, resulte exatamente de um debate amplo, democrático, esclarecido. Já estás a prever integrar aí aquela nova lei que foi aprovada ao ano 2, foi muito discutida, que é a possibilidade de ampliar as zonas de urbanização. Estás já a prever isso? Não tem... Vamos lá ver o seguinte. Essas ampliações têm não transviges, não é isso. Não é isso. Eu estou nessa exceção. Eu estou na perspectiva, porque o PDM tem muito mais que zonas de expansão urbana. Sim. O PDM tem tudo. Também tem zonas de proibição de construção. Tem zonas de proibição, tem zonas de limitação. Portanto, tem a ver com reservas ecológicas, reservas agrícolas, tem a ver com tudo que tem a ver com o território. Espaço entre rios, etc. Tem a ver com o território. E, portanto, um espaço, um concelho é composto por um território e pelas pessoas que nele habitam. E pelas suas necessidades. As pessoas que nele habitam é que vão dizer quais são as necessidades. E é preciso adaptar o território às necessidades das pessoas. Agora, mas as pessoas também têm que se adaptar às próprias capacidades e aí a sustentabilidade ambiental tem que se adaptar à própria capacidade do território ser ocupado. E por isso mesmo é que é preciso que haja a divulgação, haja uma ampla discussão do PDM para que haja uma consciencialização do que virá com a revisão do PDM. Portanto, é também um dos pontos que tens, e tens, por exemplo, mais algumas ideias. Vamos falar da educação, do ensino, tendo em conta que o ensino em São Pedro do Sul, embora há bocadinho já abordamos até uma questão tua, que é a necessidade de criar ensino superior universitário na área da fisioterapia, mas, por exemplo, São Pedro tem a escola secundária, tem o agrupamento de escolas de São Pedro e depois tem o agrupamento de escolas de Santa Cruz. Não sei se há mais algum, portanto, não sei. Como é que tu vês a ideia até de uma nova revisão do PDM em termos de escolas para, de certa forma, combater a desertificação das aldeias do Concelho de São Pedro? Aquilo que tivemos a falar sobre o problema da edificabilidade é fundamental, porque é através da edificabilidade do território que a gente pode promover a fixação de populações. E promovendo a fixação de populações, o que é que vamos promover? Vamos promover que haja gente no território. Essa gente tem uma capacidade natural que é a capacidade reprodutora e, portanto, essa gente vai produzir mais. Mas, infelizmente, o teu concelho e os nossos concelhos, essa capacidade reprodutora não tem produzido nada. Infelizmente, por exemplo, São Pedro tem perdido aos 1000 habitantes em cada 10 anos. Felizmente que neste momento temos a imigração. Felizmente, no sentido até da força de trabalho, mas também repovoamento demográfico. De repovoamento, porque as escolas mantêm valências por causa dos imigrantes. Porque se não fossem os imigrantes, o agrupamento de escolas, em algumas valências, poderia ter algumas dificuldades. Portanto, já há aquilo que sabes, já há bastantes alunos sim. de diversas nacionalidades em cada escola. Muitos.
E como é que tu sentes que estão a ser acompanhados, porque não podem ser atirados para a escola e ficam para aí? Como é que sentes que estão a ser acompanhados, não estão? Eu sinto o que eu gostaria, não é como é que eles estão a ser acompanhados, o que eu gostaria muito... Então diz lá qual é a tua ideia. Gostaria muito, já que eles vêm para cá, que nos ensinassem como era lá. Cá está o outro. Eu acho que é fundamental fazer a integração de todas as comunidades imigrantes através da promoção cultural das suas experiências, que os enriquece a ele e enriquece-nos a nós. Então estás a ver neles também uma fonte de pedagogia. Exatamente. Assim como existe, vai este fim de semana haver a Feira do Feijão, porque não a Feira da Cachupa? Porque não a feira lá o arroz lá da Índia? Porque não isso? Estás a fazer ver que é preciso que nós nos abramos também a novas culturas. Corretíssimo. Correto. Só ganhamos com isso. E também a vice-versa. Também essas comunidades não precisam de conhecer a nossa cultura. Essa velha polémica aqui, tu sabes bem, que anda aí em todo lado, e não sei se no Conselho de São Pedro também, há forças políticas ou partidárias que defendem uma outra ideia, um bocado mais abstrusa que esta que nós estamos a defender. Não, obviamente, e até parece que há pessoas que gostam disso, mas o que é que eu hei de fazer? Quer dizer, esqueceram-se que o pai, o irmão, E eles próprios tiveram que ir a salto. Atravessaram a Espanha toda de noite, só a andar de noite. Desceram os Pirineus por cordas. Passaram rios, passaram neve, dormiram em camas que nunca arrefeciam, porque eram de 8 a 8 horas. Iam para casa de Bidonville, para a França. Iam para os Bidonville. Esqueceram-se disto. Aliás, que é das coisas que mais que eu não consigo perceber, confesso. Não consigo perceber isto, ponto final. Como é que um povo que viveu isto... Povo que ainda é hoje imigrante. Que ainda hoje a nossa diáspora é enorme. Como é que um povo que viveu isto permite que se tenham pensamentos e se defendam princípios completamente... Quer dizer, o que é que seria de um imigrante que chegar à França ou chegar aonde for e o senhor ou prende aqui... Vamos lá ver, em Ferry Street, nos Estados Unidos... Eu conheço aquela rua. Sais da estação, ela é uma rua, sei. Em New Jersey, não é? Em New Jersey, Ferry Street. Há pessoas que não falam inglês. Porque não necessitam de falar inglês. É uma rua onde se fala qual só português. O xerife era português. O chefe dos Correios era português. Era tudo português. Não precisavam. Então, hoje estão tramados. Pois, com quem lá está à frente. Hoje estão Meu caro João Carlos, tu vês que essa ideia da imigração não tem que ter algum controle? Portanto, pensas que deve entrar tudo assim? Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Entendes que é uma falácia? Isso é uma falácia. É uma mentira. É uma mentira que se mete... Havia um senhor nazi, da ditadura hitleriana, da propaganda, que dizia uma mentira 1000 vezes repetidas passam a verdade. E, portanto, isso é uma mentira. Porque nós temos imigrantes porque temos um mercado de trabalho para eles. No momento, porque as pessoas vêm para cá porque há um mercado de trabalho. Quando houver ideia que não há, nem vem. Portanto, o mercado de trabalho é regulador por natureza. Por natureza. É a mão invisível. Para os liberais, para os senhores liberais, é a mão invisível. Portanto, não é preciso, na tua perspectiva, haver leis. Não, leis tem que haver, puxa. Nós estamos no Estado, tem que haver leis. Tem que haver leis. Mas não é entrar Não, lá ver o seguinte, obviamente tem que haver leis. Agora, não deve haver leis proibitivas, deve haver leis inclusivas. Aliás, falaste há bocado na escola e deste um bom exemplo que até se devia fazer, além da feira do feijão e da cerveja, a feira da cachupa. Não, para falar em cerveja não é do hambúrguer. Essa até foi outra história, infelizmente, que aconteceu na nossa democracia. Eu digo infelizmente, até me arrepiou essa história. Meu caro João Carlos, tu estás-te a candidatar a uma Câmara que é gerida há 2 anos, nesta última fase, por uma autarquia PS. Teve também já o PSD bastantes anos, pois, antes também já tinha estado o PS via, por exemplo, uma candidatura que foi independente, mas depois passou
de certa forma, ser candidatura PS. Tu estás nesta lide, nesta luta, porque estás contra aquilo que foi feito, ou queres trazer a tua visão e um sangue novo e umas outras propostas? O que é que distingue, por exemplo, da atual gestão autárquica? Não fazias, por exemplo, aquele Parque das Nogueiras? Fazia. Uhum. Então achas que essa foi uma boa obra? Fazia. Lá é o seguinte, nós não devemos, eu pelo menos assim que vejo as coisas, não devemos estar na causa pública por ser contra. Uhum. Não é por ser contra. Isso, ser contra é a coisa mais fácil que existe. Eu sou contra porque sou contra. Isso não é nada. Isso igual a zero. Agora, aquilo que eu disse, também deixei escrito nessa entrevista, eu não sou melhor nem pior. Tens aqui uma frase: tenho virtudes, idiosincrasias e defeitos. Exatamente. Portanto, eu sou aqui, considero-me diferente. E a minha diferença está... Diferente para melhor ou para igual? Opa, não, para igual não é diferença. Lá ver, diferente, se é melhor, se é para pior, depois vão ser o São Pedrense que eu onde ao fim de 4 anos julgar-te-ão. Exatamente. Eu tenho a ambição de que será para melhor, mas o pior, um juiz de nós próprios é um tolo. Portanto, não estou aqui para fazer essa coisa. Como é que eu digo? Não está autoelogias, não queres? Como? Não está autoelogias? Não, acho que quer dizer, autoelogiar é um tolo. Só os tolos é que se autoelogiam. Olha, João Carlos, eu estive a ver aqui uma coisa que me sensibiliza sempre que falo nela. Tu e as tuas irmãs são patronos de um prémio, vamos voltar à educação, ligado à educação aqui no aspecto da educação básica, que é o prémio da tua mãe e do teu pai. Isso, para ti, quando vocês, irmãos, o lançaram, foi só uma forma de homenagear ou foi também uma forma de perpetuar o nome da tua família? É tudo isso, Carlos. Quer dizer, sentimos que era importante para São Pedro do Sul haver um prémio que valorizasse em sentido de solidariedade, não é em sentido de uma esmola, em sentido de solidariedade, de apoio efetivo aos jovens mais carentes, porque este prémio não é um prémio para o melhor aluno, é para o melhor aluno do escalão A do ASE. Há essa condição. Há essa condição, portanto, é um prémio para o melhor aluno Mas um melhor aluno feito pela escola de origem, não é? Exatamente. Mas só do escalão A. Só do escalão não A. É nem B, nem C. É só escalão A. Portanto, o escalão A significa, quem não está a ouvir e não sabe, é das crianças de famílias mais desfavorecidas. Entre aspas, aqueles mais pobres. Pronto, as famílias mais favorecidas. E outro requisito é a entrada numa escola de ensino superior pública. Este prémio é dado ao 12º ano? Quando termina o 12º ano, o aluno que entra numa universidade pública com a melhor nota do escalão A recebe... Eu pensei que era também dado, sei lá, alunos do ensino primário... Não. É sempre alunos do 12º ano. Pronto. E sentes que... E, portanto, o valor corresponde ao valor da propina. Significa que este ano o prémio irá aumentar porque este governo... Está para aumentar 13 euros por mês, não é por mês. São 13 euros para quem já não tem 13 euros para chegar ao fim do mês. Pois. É que não são só 13 euros. São 13 euros, mais o leite que subiu, mais a água que subiu, mais o café que dá, isto tudo que subiu. É tudo a subir. E o teu prémio vai dar isso. É o seguinte, é preciso que as pessoas tenham esta ideia. Quando, por pressão do PCP, o governo do PS, da chamada Xeringonça, subiu os salários, que era, vinha aí, como é que dizia, o inferno. Vinha aí o diabo, diziam, umas bancadas lá do Parlamento, vinha aí o diabo. O que é que aconteceu à nossa economia? Benzeu-se. Não, benzeu-se, melhorou. Porquê? Porque começou a haver mais poder de compra e, portanto, as empresas portuguesas, os nossos comerciantes começaram a poder vender mais e a ter mais rendimentos. Disseste-me então que esse prémio aumentou este ano. Vocês têm algum estudo já dos efeitos benéficos
dos alunos que tiveram o prémio? Não. Ou não fazem esse acompanhamento? Fazemos o acompanhamento durante o primeiro ano. Durante o primeiro ano. Pois, obviamente, que nas conversas não há uma sistematização, mas nas conversas que temos com a direção da escola, vamos sabendo, felizmente, das carreiras dos alunos. E, aliás, já temos licenciados. Já tem licenciados a partir do primeiro prémio? A primeira aluna que recebeu o prémio foi uma jovem de São Pedro do Sul, já é médica, há 2 anos. Portanto, para vocês, a família Galheiro, é um orgulho. Meu caro João, nós estamos quase a terminar. 3 palavras sobre, além daquelas ideias que tens aqui, sobre o que é que tu queres com a tua candidatura. Em síntese, tu és um advogado, também gostas muito de falar, mas sintetiza-me lá, se faz favor. Tens 30 e tal segundos. Dizer aos são pedrenses que podemos fazer um São Pedro melhor. Aliás, o lema com a CDU, São Pedro é boa terra. Penso, já não era? É. Tá bem. E continua a ser? É boa terra. São Pedro é boa terra. E obrigado, meu caro amigo e colega João Carlos Ralheiro, candidato a CDU à Câmara de São Pedro do Sul. Foi um gosto.